Aproveitando aí essa alta da inteligência artificial, você acha que a inteligência vem para ajudar um pouquinho nesse processo para que os registros saiam com maior facilidade e agilidade? Então, quando as pessoas dizem, quero patentear a minha marca, essa expressão não existe. E acha que aquele nome que escolheu ali já está totalmente resguardado. Nós estamos falando de coisas totalmente o advogado distintas, né? Pode fazer, só ele que tem essa autorização. Muita gente ainda acha que marca registrada é coisa de empresa grande, mas a verdade é que qualquer negócio, mesmo que seja um perfil no Instagram, vendendo um produto ou um curso digital, já está criando uma marca e, sem proteção, pode perdê-la a qualquer momento. Por isso, trouxemos hoje uma especialista no assunto. A Paloma Bauer é empreendedora e atua diretamente com registro de marcas e patentes. E sim, esse é um dos serviços que também fazem parte da estrutura oferecida aqui pela Tactus, porque proteger um negócio vai muito além de contabilidade. Então, bora descomplicar esse assunto com algumas perguntas que vão te fazer mudar a forma como você vê e mostrar que registrar sua marca é mais simples e mais necessário do que muita gente imagina. Para começar do básico mesmo, qual é a diferença entre marca e patente? Porque muita gente usa como se fosse a mesma coisa. Bruno, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre marcas e patentes, porque são coisas distintas. Então nós temos registro de marca e registro de patentes. Uma empresa, ela pode ter tanto um registro de marca e também um registro de patente. A marca por si só, ela é um nome. Ela é o nome comercial daquela marca. Então nós temos hoje uma empresa com diversos nomes de produtos e serviços que ela fornece. E essa marca, ela é composta por figura, por escrita, então ela pode ser uma marca mista, tendo ali uma figura e também um nome que condiz aquela marca, ou ela pode ser representada somente como uma figura. Por exemplo, a Nike. A Nike, ela tem tanto um nome escrito, Nike, ou somente mesmo o signo, que é a figura. Agora, patentes. Patentes é uma inovação. Então imagina comigo um escorredor de arroz. Um escorredor de arroz é uma patente. Concorda? Ele é feito para uma utilidade pública. Isso é uma patente. Então, quando as pessoas dizem quero patentear a minha marca, essa expressão não existe. Ou você quer registrar a marca, ou você quer registrar a sua patente. Toda patente, então, tem uma utilidade pública, vamos dizer assim, como você deu o exemplo do escorredor de arroz? Sim, e aí não acaba somente com patentes. Dentro da propriedade industrial, a gente tem o desenho industrial. Pensa o corredor de arroz. Vamos supor que no mercado agora existe um escorredor de arroz que, além de escorrer o arroz, ele seleciona grãos. Isso seria um desenho industrial, porque ele tem a primeira utilidade dele feita como uma patente e ele tem melhoria naquela utilidade. Então, dentro da propriedade industrial, nós temos diversas maneiras de proteger algo. Uma, protegendo nomes pelo registro de marca. Segundo, protegendo patentes, que são as utilidades. Terceiro, protegendo o desenho industrial, a forma em si do escorredor de arroz. Nossa, de verdade, que exemplo, né? Nem eu sabia disso. Vamos lá para a segunda pergunta. E quando é o momento certo para começar a pensar nisso? É desde o começo do negócio ou dá para esperar o crescimento da empresa para pensar sobre isso? Quando uma criança nasce, a mãe escolhe o nome depois do nascimento ou antes do nascimento? Normalmente se escolhe antes do nascimento daquela criança. A criança chega ao mundo com o nome, com cores, com tudo selecionado para ela naquele momento. A marca precisa acontecer da mesma forma, só que o processo do registro, ela tem que ser antes. Então pensa, hoje nós estamos criando um novo negócio, nós estamos criando uma nova empresa e essa empresa tem um nome. Ela precisa ser registrada antes de ter o lançamento no mercado. Por quê? Porque se você não faz uma viabilidade para saber se aquele nome está disponível, se você pode resguardar aquele nome, você lança algo que não é teu. Você lança um conteúdo digital e você não fez a viabilidade se você pode utilizar aquele nome. E eu sempre gosto de dizer, ou você copia ou você está sendo copiado. Então, preservar o antes
para os nossos negócios, para os nossos conteúdos, para as nossas imersões, para tudo que a gente for fazer, se tem um nome, precisa ter um dono. Então isso precisa acontecer antes de uma publicação, de um lançamento, tudo aquilo ali que interage junto com o mercado. E o que eu percebo é que muita gente acaba confundindo que chegou o momento de fazer o registro da empresa, do CNPJ, tem a consulta de viabilidade da junta e acha que aquele nome que escolheu ali já está totalmente resguardado e nós estamos falando de coisas totalmente distintas, né, Paulo? Totalmente. Hoje no Brasil, por exemplo, Havaianas e Paçoquinha, eles têm o direito de autorrenome. Ou seja, uma contabilidade Paçoquinha não pode ser Paçoquinha Contabilidade ou Contabilidade Paçoquinha, porque eles têm o autorrenome. E se vocês hoje façam uma viabilidade aí e coloque lá Contabilidade Paçoquinha, vai ser positivo. Vai aprovar. Porque não cabe junta comercial fiscalizar marcas, patentes e nomes marcários. Então, a junta vai aceitar. Só que é aí que acontece, e aí que o contador entra como um super-homem. Por quê? Porque quando você abre um determinado CNPJ, quando aquela constituição for deferida, todas as empresas, como domínio, certificado digital e também colidências de marca, recebem que existe um novo CNPJ com um nome no mercado. E se você trata ali de uma colidência marcária e consegue identificar que existe uma contabilidade Paçoquinha, você recebe uma notificação por uso impróprio. E quem vai ser ali a primeira pessoa a ser perguntado? O contador. Sempre, né? Contador, você não viu que eu não podia colocar a Paçoquinha contabilidade? Não vi. Eu declarei na junta que eu havia verificado, mas eu não fiz uma viabilidade no órgão responsável que fiscaliza marcas e patentes. Que órgão que é esse? INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil. Olha, essa pergunta nem estava no nosso roteiro não, viu? Mas eu tinha que perguntar, né? Porque essa questão de viabilidade é uma confusão enorme na cabeça das pessoas, né? Show de bola. A verdade é que o brasileiro só se preocupa com o problema quando ele aparece, né? Já teve algum caso de empresa que perdeu o nome por não ter registrado? Vale a pena contar porque é um tipo de história que faz o pessoal acordar para a realidade. Nós temos, e tem uma pessoa que eu o admiro muito como empresário, e ele tem um case que ele pode nos dizer sobre o que acontece quando a gente não faz uma viabilidade. Sabe quem é? Flávio Augusto. Todo mundo conhece, né? Quem é do digital conhece. Pois é. Né? Hoje, Flávio Augusto tem ali, né, o seu grupo de empresas, ele tem toda aquela estrutura. Então, quando ele começou a estrutura da WhatsApp, hoje constituída como WhatsApp, se chamava Winners. E aí ele viu que Winners já tinha dono, já era uma marca registrada. Então ele precisou mudar tudo isso. E existem vários depoimentos dizendo que investiu em papelaria, identidade visual, site, domínio e tudo aquilo. E hoje a gente acredita que domínio e um CNPJ, ele é o suficiente para que você consiga resguardar a sua marca. E o @ do Instagram, né? Só que somente isso não é o suficiente. E aí, quando o problema já está estabelecido, quando você recebe uma notificação, você precisa fazer com que aquela mudança, a colidência do nome registrado para o nome de atuação no mercado, ele seja removido e distinto para não causar confusão no consumidor final, que são os nossos clientes. Flávio Augusto, quem não conhece, tem um exemplo claro, né? Ou seja, se eu procurar nas redes sociais aí que você vai encontrar essa história, vários depoimentos. Ele mesmo fala, né, todos os cantos sobre isso e um grande aprendizado, um grande empresário e um grande aprendizado para todo mundo. Com certeza. Inclusive, quando a gente fala de negócios, empresa, a gente precisa ter o registro da marca em si quando a gente expõe a nossa marca para efeitos de investimento. A marca por si só, ela é um bem intangível utilizado em garantia para financiamento bancário, para outros tipos de garantia quando envolve intangíveis. E para quem já entendeu a importância, mas acha que é super burocrático, como funciona o processo na prática?
o que a pessoa precisa ter em mãos para fazer esse registro no INPI? O que ela precisa ter é um nome, um sonho e um plano de negócio. Seja constituído por uma pessoa física ou por um CNPJ. Feito a partir disso, nós precisamos fazer uma viabilidade para identificar se essa marca pode ser ou não registrada para aquela categoria. Por quê? Nomes idênticos podem trabalhar no mesmo mercado desde que tenham distintividade. Um exemplo, revista Veja e produto Veja. São produtos distintos, ninguém compra uma revista acreditando que está comprando um produto de limpeza. Então, nomes idênticos com a mesma pronúncia fonética podem trabalhar no mercado. Feito essa viabilidade, a gente starta o processo. O processo é um processo demorado. Ele demora porque imagina que todas as empresas pensam da mesma forma que vocês, da mesma forma que contadores e empresários querem resguardar aquele bem. Então a quantidade de marcas requeridas são analisadas por técnicos humanos ainda. Então o grande volume de processos demora, tem uma fila extensa, mas o segredo é o quanto antes você entrar, você resguarda a prioridade. É a data do teu protocolo que resguarda a sua prioridade. Então, independente se esse processo vai demorar 13, 14, 20 meses, você entrando, você já resguarda a sua senha, sua prioridade. E o processo em si, ele é conduzido por um agente INPI. Essa pessoa tem que ter qualificação para que consiga fazer a petição inicial, todo o requerimento, toda a junta ali dos documentos necessários, o plano de negócio, caso você não tenha ainda um negócio estabelecido, isso precisa constar ali na sua petição inicial e aguardar e acreditar que o nome ele tem grandes chances de deferimento. Você falou uma coisa um pouquinho do processo que acaba sendo um pouco demorado, né? Você acha, aproveitando aí essa alta da inteligência artificial, você acha que a inteligência vem para ajudar um pouquinho nesse processo para que os registros saiam com maior facilidade e agilidade? Sim, hoje as grandes empresas, né, que fazem registro de marca já possuem tecnologia. Então, a inteligência artificial ela já faz uma análise preliminar e também dentro do INPI, diariamente eles fazem ali notificações, boletins que eles estão investindo nessa estrutura para que seja mais rápido o tempo de análise. E o INPI ele tem uma grande novidade. Se a empresa é uma empresa de inovação, ela tem algo ali que traz uma inovação para o cliente final, ele tem um tempo inferior a um processo normal no registro de marca. Então, assim, as empresas, startups de inovação, elas acreditam assim, nós somos apenas uma startup. Elas estão perdendo benefícios justamente do negócio delas. Então, existe hoje uma forma de ser mais rápido no INPI, né, garantindo aí que a empresa tenha um processo mais rápido, menos burocrático, mas eu acredito que ao longo dos anos a gente vai ver a tecnologia fazendo esse trabalho preliminar. Mas o humano ele precisa entender ali as condições, porque vai do intelecto dele, do próprio juiz administrativo ali do INPI, analisar aquela marca. Ele é similar a um processo judicial. A gente não fala que é um processo judicial porque não envolve litígio e as outras questões, mas ele é um processo administrativo. E ele é analisado, o exame de mérito é analisado por um profissional capacitado e um humano. Quando a gente pensou em estruturar esse serviço de registro de marcas e patentes aqui, como serviço do ecossistema da Tactus, a gente viu muito se falar de quem fazia esse registro ou quem poderia fazer esse registro era simplesmente advogados. E a gente está vendo que não, né? Hoje, tanto nós estamos fazendo e a gente sabe que tem outros colegas de profissão fazendo isso também. O que você me fala sobre isso? É o advogado que pode fazer? Só ele que tem essa autorização? Ou não? De uma certa forma, qualquer pessoa, desde que esteja qualificada, pode fazer isso? Até 2013, quem podia fazer registros de marca junto ao INPI era de fato advogados constituído como OAB. Mas depois de 2013, a lei mudou um pouco e hoje ele obriga que a pessoa seja brasileira,
né? Seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, desde que tenha os quinais lá comprometidos para a propriedade industrial, pode fazer ali requerimentos e ser procuradores de pessoas físicas e pessoas jurídicas também. Mas é importante dizer, tá, eu sou brasileiro, né, sou uma pessoa física, quero começar a fazer registro de marca. Posso? Não. Precisa primeiro se habilitar, precisa entender todo o processo. É um processo, embora não seja um processo judicial novamente, é um processo jurídico. Precisa ter habilidades, precisa ter ali requerimentos, precisa ter cursos. Hoje existe uma academia NPI com vários cursos até mesmo universais, né? Porque registro de marca, existe alguns tratados de Viena, que quer ali um mercado internacional também. Então, para você se tornar um técnico, você pode ser um contador. E o contador deve, inclusive, saber fazer registro de marca também. Porque ele assegura ali o maior patrimônio do cliente dele, que é o nome. Mas você precisa ter algumas habilidades, alguns requisitos e também ter alguns requisitos de marcas já definidas para se tornar um agente de propriedade industrial e passar credibilidade para o seu cliente, né? A última pergunta, porque esse vídeo aqui já está enorme. Pessoa física, ela também pode fazer o registro do seu nome no INPI? Se ela trabalha com o nome próprio, ela deve fazer o registro por conta dos homônimos. Nome, você pode ter muitas pessoas com nome idêntico ao seu, né? E até a similaridade biotipo, né? Então, é uma forma de proteger, porque às vezes você tem uma metodologia, às vezes você já tem um público esperado, você gosta de se comunicar com o teu público de uma certa forma, registrando o seu nome, você registra a marca, e nome de pessoa física, sim, pode ser registrado desde que você prove que você tem aquele nome. Então, com o seu documento pessoal, sua certidão de nascimento, já é uma prova. Bom, pessoal, depois dessa aula que tivemos por aqui, deixo essa frase reflexão. Marca registrada não é frescura, é proteção. O empreendedor que investe tempo, dinheiro e energia no próprio negócio precisa entender que o nome, a logo, a identidade, tudo isso pode ser perdido se não for protegido. Por isso, a Tactus passou a oferecer esse serviço também, porque o contador que cuida da empresa de verdade cuida de tudo que pode virar risco lá na frente, inclusive a marca da empresa. Bom, e para finalizar, você que gostou desse vídeo, curte, compartilhe, comente também, traga alguma dúvida que a gente possa trazer mais conteúdos em relação a isso. E claro, se está precisando fazer a viabilidade da sua marca, o registro da sua marca, a gente está aqui para ajudar, né? Com certeza. Aqui embaixo na descrição tem um link que você vai falar diretamente com o nosso time comercial, que já está totalmente preparado para ajudar nesse processo, para que você não seja pego de surpresa.